Saudamos a todos os nossos queridos amigos e irmãos em Cristo Jesus. Aqui estamos para o estudo da primeira lição deste trimestre sobre mordomia cristã, motivos do coração. Lição número 1. Antes de iniciarmos o estudo, vamos orar ao nosso Deus. Pai querido que estás nos céus, na Tua presença estamos em busca da Tua graça, em busca do derramamento do Espírito Santo sobre mim, sobre os meus irmãos, para entendermos os planos que o Senhor tem para nós como mordomos Teus. Que o Teu Espírito nos ensine a fazer um sábio uso da vida que o Senhor nos deu. Em nome de Jesus pedimos. Amém. A influência do materialismo. Essa é a lição número 1. Mordomia, eu aprendi que é o sábio uso da vida. Nós não temos Deus como sócio. Nós temos Deus como dono. Ele é o dono de todas as coisas, no céu e na terra. Tudo pertence a Ele, toda a prata, todo o ouro, todas as terras, todas as florestas, toda a riqueza mineral, tudo pertence a Deus. Nós somente somos mordomos dele. Nós fomos colocados aqui no planeta Terra da forma como Deus colocou Adão e Eva no Jardim do Éden, para cuidar, para cultivar. Portanto, Deus é o proprietário e nós os mordomos, os servos dele. Ele confiou na sua mão, na minha mão, todos os bens desta terra. Mordomia é a expressão prática do que significa seguir a Jesus e do nosso amor a Deus, um meio de viver a verdade que recebemos em Cristo. A influência do materialismo. Quero destacar sobre o poder e o domínio do Deus Mamon. Na Bíblia, a riqueza é simbolizada ou representada pelo Deus Mamon. É um demônio que se especializou em subjugar, em dominar as pessoas através das riquezas, dos bens materiais, através do ouro, do dólar, do dinheiro. E ele escraviza as pessoas. E Deus diz que nós não podemos servir a dois senhores. Ou serviremos a Jesus, ou vamos servir a Mamon, que é um outro nome que se dá a Satanás. Em Romanos capítulo 12 e o verso 2, nós lemos o verso áureo: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não se conformar com este mundo materialista. O materialismo se tornou uma religião, mas o apelo do apóstolo Paulo é que não nos conformemos, não aceitemos o padrão do mundo. E o capítulo 12, verso 1 diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Na mente de Paulo, o culto racional é santificar tudo o que somos, tudo o que temos, a serviço do nosso Senhor Jesus. Nada deve ser retido para nós mesmos. Devemos nos acautelar contra o engano que nos diz que é correto dar apenas uma parte de nós mesmos. Isto é, um sacrifício inaceitável. Nossos sacrifícios a Deus precisam se basear numa amorosa e voluntária entrega a Deus. O exemplo que a Bíblia dá do rei Saul, ele procurou fazer com que o seu pecado fosse passado por alto, insistindo que os animais que ele havia poupado quando batalhou contra os reis amalequitas seriam usados como sacrifício. Esses animais poupados por Saul estavam sendo oferecidos com espírito de sacrifício, mas custaram nada para ele. Se Saul os oferecesse em sacrifício, ele e os seus soldados estariam poupando os seus próprios animais. Saul também procurou lançar a culpa sobre o povo, afirmou que eles haviam poupado os animais e que eles queriam oferecer como sacrifícios. As ordens de Deus eram que Saul matasse tudo, incluindo os animais. Ele desobedeceu, porém poupando para si mesmo o que considerava o melhor do despojo.
Samuel não foi, porém, ludibriado pelas racionalizações de Saul. Samuel informou a Saul que obedecer é melhor do que sacrificar e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Saul não deu tudo. Mordomia é a entrega de tudo, sem reservas. Não poupar nenhuma parte para si mesmo. A palavra de Deus manda que o seu povo não se conforme com este século. Mas a sedução do materialismo, o desejo excessivo por riqueza e pelo que pensamos que a riqueza pode nos trazer, é um fascínio, é um poder muito grande. Pouquíssimas pessoas, ricas ou pobres, estão fora do alcance do materialismo, inclusive nós, os cristãos. Não há nada de errado em ser rico, nem mesmo em trabalhar com empenho para prosperar, a fim de prover sustento para a nossa família e podermos ajudar os pobres. Mas quando o dinheiro, ou a busca pelo dinheiro, abrange todas as coisas e todos os aspectos da nossa vida, caímos na armadilha do diabo e nos conformamos com este século. O mundo transmite a ideia de que a vida é boa e abundante só quando nós temos bens, dinheiro. Mas o dinheiro é uma máscara por trás da qual Satanás se esconde para garantir a sua lealdade. O materialismo é uma das armas preferidas do inimigo contra os cristãos. Na parte de domingo, o Deus deste mundo. Abra sua Bíblia e vamos ler primeira carta de João, capítulo 2. Primeira carta de João, capítulo 2, e os versos 16 e 17. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. A concupiscência da carne são os desejos pecaminosos, os desejos da nossa natureza carnal. A concupiscência dos olhos são os desejos de tudo o que vemos, que poderemos definir como a cobiça. A soberba da vida é a ostentação dos bens, esta é a exaltação própria. O dinheiro se tornou o Deus deste mundo e o materialismo se tornou uma religião. O materialismo é um sistema sofisticado e traiçoeiro que oferece estabilidade temporal, mas não a segurança suprema. O materialismo, como definimos aqui, ocorre quando o desejo por riquezas e por posses se torna mais importante e valioso do que as realidades espirituais. Bens podem ser valiosos, mas seu valor não deve nos possuir. Você pode possuir os bens, mas os bens não podem possuir você. Quem ama o dinheiro jamais dele se fartará. E quem ama a abundância nunca se farta da renda. Eclesiastes capítulo 5 e o verso 10. Esse é o problema de desejar as coisas deste mundo. Não importa quanto obtenhamos, nunca será suficiente. Possuir a riqueza ou ser possuído pela riqueza? Fazer do dinheiro um servo para ser usado para ajudar o próximo e o sustento da nossa família e a causa de Deus? Ou fazer do dinheiro um senhor que nos escraviza e nos domina e nos subjuga? Em Lucas capítulo 14 e os versos 26, vamos ler? Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 14. Lucas capítulo 14 e os versos 26, 27 e 33. Se alguém vier a mim e não aborrecer ao seu pai, a mãe, e mulher, e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. E o verso 33. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncie a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. O dinheiro precisa ser mantido na posição de servo. E nunca permita que ele seja senhor na sua vida. Quando Cristo Jesus veio à terra, o Pai escolheu para o Filho, durante os 33 anos de vida aqui na terra, que ele vivesse uma vida pobre. O Pai poderia ter escolhido para o Filho que ele nascesse rico.
Se a riqueza fosse verdadeiramente uma grande bênção na vida dos filhos de Deus, Deus o Pai teria escolhido que seu filho nascesse rico. Mas por que será que o Pai escolheu para o filho que ele nascesse pobre? Porque, queridos, a riqueza não é só uma bênção. A riqueza é uma grande provação. O Pai sabia que a riqueza dificultaria a missão de Jesus Cristo na terra. Quando Cristo veio à terra, a humanidade parecia estar rapidamente atingindo o seu ponto mais degradante. Os próprios fundamentos da sociedade estavam minados. A vida havia se tornado artificial. Isto foi escrito por Ellen White no livro Educação, páginas 74 e 75. O que diríamos hoje se naquele tempo em que Jesus Cristo nasceu no mundo, a vida se tornara falsa e artificial? O que diríamos dos nossos dias? O Deus deste mundo é Mamon. E na palavra de Deus, Mamon é um demônio. Nós não podemos achar que o dinheiro é só bênção. O dinheiro é uma grande provação para você e para mim. Mesmo Salomão, considerado o homem mais sábio da terra, ele não conseguiu administrar a riqueza. Ele se tornou servo do dinheiro. O dinheiro se tornou senhor da sua vida. E ele extorquiu o povo com taxas, com impostos pesadíssimos, para manter o luxo e a soberba da vida. A soberba é a ostentação dos bens, é a exaltação própria. Na parte de segunda-feira, enchendo os celeiros, ou melhor, distribuindo as bênçãos. O que é melhor? Encher os celeiros ou distribuir as bênçãos para o próximo, para os necessitados, alimentando o faminto, vestindo o nu, cuidando dos órfãos e das viúvas? Qual é o plano de Deus para a sua vida? Encher os celeiros para que você possa deitar na rede, cruzar os braços e descansar, dizendo: rico sou, de nada tenho falta? Ou o plano de Deus é suprir recursos, colocar recursos e bens nas suas mãos para que você se torne um distribuidor das bênçãos de Deus? Qual é o plano de Deus? É que você e eu sejamos distribuidores das bênçãos de Deus. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 12. Vamos ler então a partir do verso 13. E disse-lhe um da multidão: Mestre, dize ao meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele, Jesus, lhe disse: Homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhes: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Cuidem da avareza. Cuidado com a avareza, Jesus está falando. Porque a vida sua e minha não depende da abundância daquilo que temos. E propôs-lhe uma parábola dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E arrazoava ele entre si, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto, derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe, folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Queridos, lá no deserto, o povo de Deus foi tentado adorando o bezerro de ouro e pecaram. Hoje, homens e mulheres estão adorando o ouro do bezerro e também é pecado. Quando estiverem enriquecendo, por favor, não diga: Deus está me abençoando muito. Quando você estiver enriquecendo, diga: o Senhor está me provando muito. Provação. Sim, provavelmente jamais nos curvemos diante de uma estátua de ouro ou prata, nem a adoremos. No entanto, ainda podemos estar em perigo de adorar o ouro, a prata e outras formas. O homem rico da parábola contada por Jesus, em vez de olhar para as bênçãos,
para a abundância do que Deus estava lhe dando e pensar nos pobres, pensar nos necessitados. Não. Ele pensou em si mesmo. Abarrotou os celeiros. Como não cabia mais nada, ele disse: eu vou construir novos celeiros. Ele não estava pensando na causa de Deus, ele não estava pensando no pobre, na viúva e no órfão, ele estava pensando somente em si mesmo. Ele se tornou escravo de Mamon. Deuteronômio capítulo 8, versos 10 a 14. Abra sua Bíblia. Quando, pois, tiveres comido e fores farto, louvarás ao Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Guarda-te para que te não esqueças do Senhor teu Deus, não guardando os seus mandamentos e os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno. Para que porventura, havendo tu comido, estando farto, e havendo edificado boas casas e habitando-as, e se tiverem aumentado as tuas vacas e as tuas ovelhas, e se acrescentar a prata e o ouro, e se multiplicar tudo quanto tens, se não eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. É fácil se esquecer de Deus, na abundância, na riqueza. Foi assim que o homem rico, que foi chamado por Deus de louco, foi assim que ele agiu, se esqueceu de Deus. Quando você lê Deuteronômio capítulo 8, versos 10 a 14, você pode estar dizendo: isso não vai acontecer comigo. Se Deus me der riquezas, se Deus me acumular de bênçãos, eu vou ser liberal, vou ser caridoso, vou ser beneficente. Queridos, isso que nós pensamos que conosco não acontece, já aconteceu muitas vezes. As riquezas precisam ser olhadas mais como provação do que como bênçãos. Na parte de terça-feira, a fascinação do materialismo. Pensamos no materialismo como algo ruim, mas algo ruim somente no que tange ao mundo. Mas como cristãos, vamos pensar um pouco no materialismo da igreja. Materialismo que eu chamaria de materialismo cristão, porque esse é o pecado de Laodiceia. O que eu quero dizer com materialismo cristão? Eu quero me referir exatamente ao que Apocalipse capítulo 3 diz. Abra sua Bíblia em Apocalipse 3, 17. Veja o materialismo cristão revelado na carta que Deus escreveu para Laodiceia. Como dizes: rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um miserável, e pobre, e cego, e nu. Queridos, o materialismo cristão afeta nós os cristãos. Uma vez conversando com um pastor jovem, ele bateu nas minhas costas e disse: pastor Samuel, você ainda é daquele tempo de 1844? Eu me choquei com a pergunta e eu disse: sim, eu sou daquele tempo ainda, que crê na data de 1844 e nas profecias. E ele disse para mim: a igreja é muito mais do que profecias. A igreja são instituições, a igreja são escolas, a igreja são hospitais. Queridos, é exatamente isso que eu chamo de materialismo cristão. Nós estamos crendo em prédios, em instituições. Mas o que a mensagem de Laodiceia diz é que nós somos miseráveis, pobres, cegos e nus. E por isso Jesus aconselho-te que de mim compres o ouro provado no fogo para que te enriqueças, vestidos brancos para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Nós não estamos preocupados com o materialismo do mundo. Deus está preocupado com o materialismo da igreja. Sabem, nos primeiros 3 séculos, a igreja de Deus se reunia em casas de família. Não existiam templos e catedrais. Mas, no 4º século, no tempo de Constantino, a mãe dele, a rainha Helena, foi a primeira a começar a construir igrejas cristãs. E depois
Constantino fez com que os templos pagãos se tornassem templos cristãos. E então a igreja começou a possuir bens, receber doações e se tornar rica materialmente. Foi quando a igreja se afastou dos princípios e da verdade. Queridos, quando a igreja adventista surgiu, Ellen White, Tiago White, José Bates, Iran Edson, J.N. Andrews, todos estes homens eram pessoas humildes, pessoas pobres, pessoas que deram tudo de si, que economizavam centavos para investir na causa de Deus. E a igreja de Deus foi abençoada e cresceu e se tornou uma igreja mundial. E hoje nós podemos estar vivendo num tempo perigoso de materialismo cristão, quando temos mega churches, mega igrejas, catedrais, prédios lindos, de granito, espelhados. E nós estamos olhando para todos estes bens, para este materialismo, pensando que isto é bênção. Não, isto está mostrando onde está o nosso coração. Convido você para ler Mateus capítulo 6, versos 22 a 24. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Como cristãos, não podemos servir a Deus e a Mamon. Não podemos confiar na riqueza que a igreja está acumulando, mas temos que confiar no poder do Espírito Santo, a riqueza espiritual. A igreja, quando começou, era pobre financeiramente, mas era rica espiritualmente. E hoje nós temos que buscar a riqueza espiritual que nos é dada através do Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo. Na parte de quarta-feira, o amor próprio. Uma das estratégias de Satanás é trabalhar através do amor próprio. Deus escreveu os seus 10 mandamentos em 2 tábuas de pedra. Uma falava do amor a Deus, os 4 primeiros mandamentos do amor a Deus, e os 6 últimos, na outra tábua de pedra, falava do amor ao próximo. Vocês sabem que Satanás criou uma estratégia para desvirtuar a verdade. E hoje, o que se prega em púlpitos e é defendido pela psicologia moderna, não é o amor a Deus e amor ao próximo, é o ame-se a si mesmo. Se você ler um artigo escrito por Rick Warren no Jornal das Mulheres, Ladies Home Journal, ali Rick Warren escreveu um artigo com o título Aprenda a se amar. E ali ele deu algumas ênfases. Primeiro ele diz, aceite-se a si mesmo. A palavra de Deus não diz assim. A palavra de Deus diz, negue-se a si mesmo. Um segundo item de Rick Warren é, ame-se a si mesmo. A palavra de Deus não ensina isso. O que a palavra de Deus ensina é, ame a Deus de todo o teu coração e ao próximo como a ti mesmo. Amor a Deus e amor ao próximo. Outro item no artigo de Rick Warren é, seja verdadeiro a si mesmo. A palavra de Deus nos ensina diferente, dizendo, seja fiel a Jesus. Rick Warren diz, perdoe a si mesmo. A palavra de Deus diz, perdoe os outros, assim como Deus perdoa você. Rick Warren disse, acredite em você. E a palavra de Deus diz, acredite em Jesus, porque eu posso todas as coisas em Cristo Jesus. Queridos, o amor próprio, o amar-se a si próprio, se tornou uma armadilha de Satanás, conforme diz na segunda carta de Timóteo, capítulo 3. Abra sua Bíblia. Na segunda carta de Timóteo, capítulo 3, verso 1 em diante, diz, sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, difíceis, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos e profanos,
Paulo está colocando o amor próprio no topo da lista dos pecados dos últimos dias. Eu não posso ensinar as pessoas a se amarem, eu tenho que ensinar as pessoas a amarem a Deus de todo o coração e ao próximo. O amor a Deus e o amor ao próximo é que revelará que nós realmente fomos tocados pelo Espírito Santo. Fomos transportados do reino das trevas para o reino da luz. Satanás trabalha sabiamente através dos complexos. Complexos de superioridade, achando-se melhor do que os outros, e complexo de inferioridade, achando-nos inferiores aos outros. Deus não quer que você tenha complexos nem de superioridade, nem de inferioridade, porque nós não somos melhores do que ninguém e nem piores do que ninguém. Nós somos simplesmente filhos e filhas de Deus. E é isso que nós somos. Filhos e filhas de Deus, comprados pelo sangue de Jesus, gerados pelo Espírito Santo. Deus disse de Satanás: elevou-se o teu coração por causa da tua formosura? Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor? Ezequiel capítulo 28, verso 17. O pecado de Satanás foi exatamente o amor próprio. Pensou somente nele. Em Romanos capítulo 12, o verso 3, Romanos capítulo 12, verso 3 diz: pela graça que me foi dada, digo a cada um de entre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Romanos 12, 3. Não pensar além do que convém é se achar o bom, se achar melhor do que os outros. Nós temos que ter consciência de que não somos melhores, mas somos filhos e filhas de Deus. Lúcifer enganou a si próprio, julgando-se superior ao que ele realmente era. Quando disse em seu coração: serei semelhante ao Altíssimo, Isaías 14, 14, ele revelou ambição própria, reivindicando direitos que não possuía. Cobiça e engano eram dois traços do coração caído de Lúcifer. O amor próprio é igual a egoísmo, e egoísmo é pecado. Esses textos que lemos sobre a queda de Lúcifer nos revelam em muitos aspectos que o narcisismo é o pecado original, definido pelo dicionário como sendo um fascínio exagerado para consigo mesmo, o amor próprio, a vaidade. Nabucodonosor julgou-se superior ao que ele realmente era. Daniel capítulo 4, verso 30. Os fariseus também aprenderam a acreditar nessa fantasia sedutora. Se não tivermos cuidado, a riqueza também poderá nos levar a esse mesmo engano. Esse é o pecado de Laodiceia. Pensa exageradamente em si, achando-se superior, melhor, mais rica e que não lhe falta nada. Laodiceia está contaminada pelo amor próprio. Abra sua Bíblia, primeira carta de Timóteo, capítulo 6 e o verso 10. Vamos ler o verso 9 e o verso 10. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências, loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. O amor ao dinheiro. Paulo está dizendo: aqueles que querem ser ricos caem em tentação. O materialismo incute nas pessoas que têm grandes posses um elevado senso de importância. Só que o materialismo cristão, transferido para a igreja de Laodiceia, incute na mente do laodiciano a ideia de que as suas posses em doutrinas, as suas posses em edifícios, em instituições, o faz melhor do que outras igrejas. Quando se tem muito dinheiro, é fácil estimar-se a si mesmo mais do que se deveria. E isso também pode ocorrer conosco. É fácil para os ricos se tornarem egocêntricos, orgulhosos e jactanciosos. Na parte de quinta-feira, total futilidade do materialismo. Vamos ler Deuteronômio capítulo 7, o verso 5 e o verso 6.
Porque assim lhes fareis: derrubareis os seus altares, quebrareis as suas estátuas, e cortareis os seus bosques, e queimareis a fogo as suas imagens de escultura. Deus está pedindo, exigindo que o seu povo não se associe aos costumes idólatras do mundo, naquele tempo e em nossos dias. Temos que aplicar essa mensagem para os nossos dias. De nada nos adiantará lermos este verso e aplicarmos somente para o tempo passado. Como estamos hoje como cristãos, filhos de Deus, igreja remanescente? Será que estamos nos associando e bebendo o vinho de Babilônia, seguindo os costumes das nações que não conhecem a Deus? Por isso Jesus está dizendo aqui, Deuteronômio 7, verso 5, porém, assim lhes fareis: derrubareis os seus altares, quebrareis as suas estátuas e cortareis os seus bosques e queimareis a fogo as suas imagens de escultura. E o verso 6, porque povo santo és ao Senhor teu Deus. Temos nós consciência de que nós somos povo santo do Senhor? E que não há associação entre o santo e o profano, de que não há associação entre o mundo e a igreja, não pode haver nenhuma associação, é um jugo desigual, porque povo santo és ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosses o seu povo próprio, de todos os povos que sobre a terra há. Em 1 Pedro capítulo 2, verso 9, Deus reforça o pensamento de que somos um povo próprio, pertencendo a Ele, comprados pelo sangue de Jesus e com uma missão santa aqui nesta terra. Em 1 Pedro capítulo 2 e o verso 9 nós lemos: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Que missão santa e sagrada Deus está dando para a sua igreja? Deu para o seu povo no passado, está dando para a sua igreja no presente. A nossa identidade, meus queridos, não é com o mundo. A nossa identidade é com Jesus, com a santidade do nosso Deus. Em João capítulo 15, verso 5, abra sua Bíblia. João capítulo 15 e o verso 5. Eu sou a videira, vós sois as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Nossa identidade é Jesus. Nós somos o que Jesus é. Por isso Paulo diz em Gálatas 2:20, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É o viver de Jesus em você. Qual é a tua identidade? Você se identifica com os bens deste mundo? Ou você se identifica com Deus? Onde está o teu tesouro? Porque onde estiver o seu tesouro, ali também estará o teu coração. Mateus capítulo 6, abra sua Bíblia. Mateus capítulo 6 e os versos 19 a 21. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Onde estamos acumulando? Onde estamos investindo? Materialismo é a busca exagerada pelas posses, pelo acúmulo de bens. Mas Jesus Cristo quer fazer do dinheiro e dos bens colocados nas suas mãos uma bênção na vida dos pobres necessitados, uma bênção na vida da igreja, da causa de Deus, na salvação de almas. Jesus disse: eu sou a videira, vós os ramos, sem mim nada podeis fazer. A ligação é direta e firme entre você e Jesus. Esta é a nossa identidade. O materialismo nos oferece uma identidade semelhante às nossas posses. Em outras palavras, nós nos definimos com base no que possuímos em bens. Tiago nos advertiu contra isso. O ouro e a prata de vocês enferrujaram, disse Tiago, e a ferrugem deles testemunhará contra vocês, e como fogo lhes devorará a carne. Vocês acumularam bens nestes últimos dias. Tiago capítulo 5, verso 3. O que é acumular? Acumular é armazenar. É quem tem uma casa quer ter duas, quem tem um carro quer ter dois, quem tem uma fazenda quer ter duas, quem tem 50 mil na poupança quer ter 100 mil. Isto é acumular, acumular. Essa é a estratégia de Satanás.
é o fascínio do materialismo. Acumular significa juntar e armazenar muitos tesouros. E ainda mais importante, nesses tesouros, muitos encontram a sua identidade. Porque onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. O materialismo é uma forma de desordem da nossa identidade. Nossa identidade se funde com os nossos bens. Nossas posses se tornam nosso Deus. Alguém disse: eu não sou nada sem as minhas coisas. Se você não é nada sem as suas coisas, o que ocorrerá quando as suas coisas forem queimadas? Quando os nossos bens forem queimados? Se nós somos o que os nossos bens são, nós vamos ser queimados juntamente com os nossos bens. Deus tem uma missão para você, meu irmão, muito superior aos bens materiais desta terra. A Bíblia não condena a riqueza, mas ao referir-se aos ricos, em sua primeira carta a Timóteo, capítulo 6, verso 17, Paulo adverte as pessoas de dois perigos: a arrogância, porque é difícil que os ricos sejam humildes de espírito, e a confiança nas riquezas. A arrogância e a confiança nas riquezas. Este é o perigo ilustrado por um bilhete entregue para o pastor George Whitefield. Quando ele estava para começar um sermão, chegou até as suas mãos um bilhetinho onde dizia: solicitamos as orações da congregação em favor de um jovem que se tornou herdeiro de uma imensa fortuna e que sente uma necessidade muito grande da graça de Jesus para se manter humilde em meio dessas riquezas. Oremos por este nosso irmão. Queridos, este jovem estava pedindo oração porque fora colocado nas suas mãos uma fortuna. Ele sentiu que a fortuna era uma provação. Eu volto a dizer, meu querido irmão, riquezas e bens não são somente bênçãos, elas são uma grande provação. Uma provação na qual Salomão sucumbiu, caiu. Uma provação onde muitos estão caindo. Mas em nome de Jesus você pode usar seus bens para Jesus. Para o sustento da sua família? Obviamente que sim, mas também para o sustento dos necessitados e para promover a causa de Deus nesta terra. Eu quero concluir com este pensamento, que está em Parábolas de Jesus, página 331. Ninguém diga: não posso remediar os meus defeitos de caráter. Se chegardes a esta decisão, certamente deixareis de alcançar a vida eterna. A impossibilidade está em vossa própria vontade. Se não quiserdes, não vencereis. A dificuldade real vem da corrupção de um coração não santificado e da involuntariedade de se submeter à direção de Deus. Será que nós podemos olhar para a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo? Será que nós podemos ver Jesus Cristo açoitado na cruz, ferido, injuriado, desprezado, abandonado por seus amigos, desamparado por Deus, por causa de você, por causa de mim? Será que nós podemos contemplar esta cena e recusar a dizer: eu sou um devedor? Você e eu somos devedores, porque um amor tão maravilhoso, um amor tão divino, requer a minha vida, requer como resposta a minha alma, a totalidade do meu serviço a Deus. Muitos indivíduos se levantam para cantar hinos de louvor a Deus, dizendo: tudo o que eu tenho, tudo o que eu sou pertence ao Senhor. Mas no momento em que os diáconos passam recolhendo as ofertas, eles colocam ali somente centavos. Queridos, tudo o que temos, tudo o que somos, pertence a Deus. Um pastor estava orando e na oração o pastor disse: Senhor, damos-te todo o nosso coração. E a congregação disse: Amém. E o pastor disse: Senhor, damos-te toda a nossa alma. E a congregação disse: Amém. E então o pastor disse: Senhor, nós te damos toda a nossa carteira. E houve um silêncio. Queridos, não admira que o autor e consumador da nossa fé apresente o teste do dinheiro como prova decisiva na devoção. É muito fácil exclamar: tudo que tenho é do Senhor. Porém, você e eu
precisamos proceder e agir desta forma. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou, pertence ao Senhor. Seja você um mordomo fiel, fazendo um sábio uso desta vida que Deus lhe deu. Em nome de Jesus. Amém.